Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal São Paulo sobre Trilhos. Hoje, para a gente poder discutir um tema, para variar, bem polêmico e claro que nossa função aqui é debater temas polêmicos sobre uma luz um pouco mais técnica. Hoje, o tema que eu separei para discutir com vocês é sobre privatização, né? Então, esse é um tópico que ele é polarizado, então as pessoas sempre vão ter um lado ou muito contra ou muito a favor, e geralmente sem nenhum tipo de argumento técnico, que torna a discussão quase que como falar com as paredes, né? Às vezes você pegar ali a sua mãozinha e ficar falando com ela é mais produtivo do que entrar nesse balaio de gato maluco. Bom, então esse é um vídeo que eu tentei fazer uma vez. Eu gravei 23 minutos do primeiro vídeo, eu desisti porque eu perdi o fio da meada de uma forma terrível. E pelo menos com as ideias já bem concatenadas, eu já consigo elaborar bem esse debate, né? Para quem não me conhece, sou o Jean, sou tecnólogo em transporte, técnico ferroviário e redator lá no Metrô CPT, meu site de mobilidade sobre trilhos. E muito bom, né, pessoal? Então vamos falar aqui sobre privatização nesse contexto do transporte sobre trilhos, né? Assim, o contexto do transporte em geral é bem amplo, mas falando especificamente do contexto do transporte sobre trilhos, o transporte sobre trilhos ele tem uma característica muito importante, que é o transporte de grandes quantidades de pessoas, né? Então ele é um transporte que surgiu ali na primeira vez em São Paulo nos anos 1850, né, com a São Paulo Railway, e depois foi evoluindo, né? E o transporte começou sobre mãos de empresas privadas, né? Ou empresas que vinham ao Brasil para explorar um sistema logístico novo, ou associações de grandes fazendeiros que viam na ferrovia uma forma de escoar suas cargas. Com o passar dos anos e o adensamento das cidades, essas linhas se tornaram linhas que serviram a passageiros. E só na década de 70 que nós tivemos um sistema metroviário que de fato atendesse às necessidades reais da cidade, tá? Não que a ferrovia não atendesse, mas foi com o metrô que essas necessidades realmente foram plenamente atendidas. E uma das características desse período, né, desde o começo da ferrovia até agora, é que com o passar dos anos, as ferrovias em São Paulo elas deixaram de ter um caráter puramente comercial para ter um caráter de construção social. O que isso significa? Significa que a ferrovia começa a atender mais as necessidades dos deslocamentos das pessoas do que necessariamente os deslocamentos que visam atividades produtivas, como transporte de carga ou longo percurso. Então os trajetos ficaram reduzidos e resumidos a distâncias entre cidades, né, ou entre bairros mesmo, né? Então existia essa característica de serviço. A gente tem que entender uma coisa, acho que antes de começar tudo, é que a oferta de transporte é uma necessidade fundamental que nós temos em São Paulo, né? A região metropolitana como um todo. Ela inclusive é garantida pela Constituição, né? Que o Estado deve oferecer esse serviço de mobilidade, né? Então, imagine, São Paulo sem transporte sobre trilhos inexiste, não tem como. Então, esse tipo de serviço sobre trilhos, ele precisa ser mantido por quem quer que seja público ou privado. Esse sistema ele precisa existir, independentemente de qualquer contrarrazão, circunstância, né? Qualquer coisa que paralise ou prejudique esse sistema de mobilidade afeta diretamente a economia, a qualidade de vida, enfim, a ascensão social das pessoas, a ascensão econômica. Então temos que considerar que o transporte sobre trilhos hoje é fundamental. Qual o panorama que nós tivemos ao longo dos últimos anos? Acho que ao longo dos últimos quase 50 anos, as ferrovias que eram privadas foram passando para controle do Estado. E nessa época, isso foi mais ou menos ali. Algumas ferrovias foram mais cedo, Sorocabana, anos 20, se eu não me engano, foi estatizada.
A São Paulo Railway foi estatizada nos anos 50. A Central do Brasil foi estatizada, acho que até antes, né? Quando a Dom Pedro caiu, acho que ela também passou por esse lado de Estado, né? A Central foi durante um bom tempo uma empresa estatal. E o Estado manteve esses serviços, né? Inicialmente para poder manter um fluxo de cargas, né? Que era uma necessidade econômica, já que nenhuma outra empresa privada quis assumir o negócio, e o serviço de passageiros para poder manter as coisas funcionando. O metrô, né, foi um investimento para justamente melhorar. E o que caracteriza essas empresas públicas? Elas são empresas que recebem investimento direto do Estado. O Estado, que é essa entidade que as pessoas talvez não conheçam com tanta profundidade, é composta pelos municípios, pelo Estado e pela União, né? Então são os 3 entes federados, cada um deles pode contribuir com o investimento desses sistemas de transporte. Mas geralmente aqui em São Paulo quem contribui mais é o governo do Estado de São Paulo, tá? Governo do Estado, né? Muito bom. E esses investimentos públicos, eles têm uma origem, né? Os nossos maravilhosos impostos. Você que compra, vende, faz uma coisa ou outra, você paga impostos e esses impostos são revertidos para as diversas áreas de responsabilidade pública, educação, segurança, saúde, enfim, e mobilidade também, né? Tendo em vista que esse é um pilar aí de uma sociedade funcional, tá? É um tipo de serviço essencial. Atualmente, desses tempos modernos que nós vivemos, existem basicamente 2 empresas estatais de ferrovia aqui em São Paulo, que é a Companhia do Metropolitano de São Paulo e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, né? Metrô e CPTM, respectivamente. Essas empresas, elas realizam, né? Cada uma delas tem seu contexto, mas elas realizam operação, manutenção e expansão, em alguns casos modernização de vias férreas para garantir que os passageiros eles tenham um melhor serviço. Ao longo dos últimos anos, com os governos mais alinhados à direita, sobretudo o governo João Dória e o governo Tarcísio de Freitas, tiveram um maior foco num processo de privatização dessas linhas, que é o repasse das empresas, da administração, gestão e operação das empresas públicas para as empresas privadas. Aí a gente tem que pensar bem, né? Vamos definir aqui o que é privatização, tá? Porque o pessoal fala privatizar, mas às vezes as pessoas podem incorrer em erro conceitual, não sabendo a diferença entre concessão, parceria ou privatização de fato. O que acontece muito em São Paulo são concessões simples. As concessões simples, elas são o repasse de uma infraestrutura para a operação e manutenção de uma empresa privada. Essa empresa privada é remunerada conforme uma tarifa técnica e ao final do prazo de concessão, que geralmente é de 30 anos, essa empresa ela deve devolver os bens ao Estado. Então não há ali venda. Tudo é do Estado, mas gerido por uma empresa privada, né? A PPP é praticamente a mesma coisa, com uma diferenciação de que pode haver uma participação privada maior nesses tipos de projeto, consequentemente uma maior participação pública também nos projetos. Então existe ali um investimento e uma contraprestação nesses projetos de PPP. Geralmente as PPP são mais robustas, inclusive elas duram até mais tempo, 35 anos. E as privatizações, elas são a venda, a alienação de um serviço ou de uma empresa para um ente privado, né? A privatização do transporte sobre trilhos, ela na teoria não existe, tá? Não existe transporte sobre trilhos assim privado, né? Assim, com exceção de trens turísticos que possuem características de serem entidades privadas, não existe transporte de carga pesada e de passageiros pesado privado. Isso não existe porque todas essas ferrovias
operam sob concessão do Estado, né? O governo, no caso das ferrovias de carga, a União é a detentora da malha, né? Da extinta Rede Ferroviária Federal, e no caso dos passageiros, cada estado tem a sua operadora ali, ou a sua empresa que direciona isso, né? Muito bom. Mas a gente pode resumir uma concessão como uma super terceirização de serviços, né? Porque a linha, na teoria, é do Estado. Eu só vou mandar uma outra empresa operar. Isso é uma terceirização, querendo ou não, né? Então você vai terceirizar esse serviço, claro que a terceirização ela é uma coisa bem mais, assim, bem mais simples. O caso da concessão ela tem uma robustez maior. Então, assim, não dá pra só falar que é uma terceirização simples. É uma terceirização plus, né? Com tudo que tem direito, desde arroxo salarial até redução de quadro de funcionários. Bom, por que então se privatiza, né? Quais são os argumentos de quem é a favor da privatização? Agora a gente vai entrar naquela parte polêmica, porque é o seguinte, esse é um tema, como eu já disse, polarizado. Tem gente que vai olhar assim e falar, tem uma visão de mundo que é completamente a favor do liberalismo, do livre mercado, e que vai ver que tem uma percepção de que o Estado e tudo que seja público é ruim, é mal feito, tem roubalheira, corrupção. É uma percepção de mundo, tá? Sobre essa percepção, o que se coloca? Que o transporte sobre trilhos ele avança muito pouco, né? Em linhas de trem não há uma modernização completa, demora muito para fazer uma modernização, e nas linhas de metrô demora muito para se expandir o metrô. Então o governo investe pouco e investe mal, né? Outro fator que também influencia são déficits fiscais das empresas públicas. Metrô e CPT não dão lucro, tá? Eles não têm receita positiva, né? Ou melhor dizendo, saldo positivo no final do ano, né? Então esse prejuízo acaba soando muitas vezes como se as empresas fossem completamente ineficientes e gastassem, desperdiçassem o dinheiro do contribuinte, né? Que teria que aportar ali dinheiro além da tarifa para custear essa máquina, né? Então esses geralmente são as principais, além da tradicional eficiência do setor privado na operação de ativos. Eles sabem o que fazem, porque é o dinheiro deles, eles têm consciência do quanto vale o dinheiro. Então existe esse ódio ao setor privado, e nós temos algumas linhas privadas em São Paulo e no Brasil que elas são referência de bons serviços ou maus serviços. Em São Paulo, a gente pode considerar bom serviço a linha 4 amarela e a linha 5 lilás até certo ponto. Eu considero pelo menos a linha 5 uma linha ok, não acho uma linha ruim, né? É lotada, mas é normal que seja lotado. Enfim, são serviços que foram privatizados. No caso da linha 4, é um serviço que já nasceu privado. A linha 5 ela foi concedida, então teve um período operado pelo metrô e depois um período operado pela Via 4. E nós temos as linhas 8 e 9, que aí já não é um bom exemplo de concessão, né? Porque a empresa ela não conseguiu, melhor dizendo, a empresa não consegue ainda ter um bom desempenho em qualquer tipo de função de operação e manutenção. Tá muito ruim a coisa lá, não tá bom. Se a gente comparar com o que era estatal, realmente é uma tragédia, uma lástima, tá? No Rio de Janeiro nós temos casos semelhantes, né? Que é o Metrô Rio e a Supervia. O metrô do Rio de Janeiro, eu nunca utilizei o metrô do Rio, mas eu nunca escutei grandes reclamações do metrô do Rio, a não ser as tarifas, que é um ponto que a gente até pode discutir, tá? E acho que é importante. Agora, a Supervia é um caso lastimável. Foi uma privatização desastrosa. Claro que existem muitos fatores externos que impactam a questão da concessão da Supervia. Não é uma coisa, é privada, é ruim. Não, a Supervia tem uns dilemas ali que não é fácil de lidar. Mas não é um caso de sucesso, bem longe disso. É uma privatização totalmente que falhou. E o governo vai precisar rescindir esse contrato. Luta para rescindir, mas não rescinde o contrato, né? É uma maravilha. E para falar das empresas públicas, né? O que dizem as pessoas que defendem as empresas públicas, né? Que as empresas públicas elas prestam serviço de cunho social, que elas são empresas que visam ali atender as demandas reais da sociedade, que fazem investimentos de maior porte, não visando um custo-benefício voltado para a economia, mas um custo-benefício voltado à funcionalidade. Então existe ali uma robustez de
de valores investidos, profissionais mais qualificados, melhor remunerados, enfim. Existe ali uma série de vantagens que o poder público consegue oferecer através de serviços de transporte ferroviário. Né? Até a seleção dos trabalhadores é feita por concurso público. Você tem uma prova de conhecimentos gerais, os melhores da prova de conhecimentos gerais geralmente são contratados e começam a atuar. E geralmente as pessoas elas ficam durante muito tempo nessas empresas, não tem uma alta rotatividade, a rotatividade é extremamente baixa. Tá? Então, essas são vantagens das empresas públicas, né? Claro, as duas empresas que a gente tem destaque de bom, aqui o metrô é a CPTM. A CPTM ela tem 30 e poucos anos de história, ela modernizou quase que completamente o sistema ferroviário aqui em São Paulo. Falta muita coisa ainda, a gente não pode negar esse fato, mas ela modernizou muita coisa. O metrô de São Paulo que simplesmente implantou todas as linhas de metrô em operação atualmente. Então, linha 1, 2, 3, 4, 5 e a linha 15. A linha 6, né, é uma exceção que ela está sendo implantada por uma empresa privada num processo de PPP. Né? Então, assim, ali é um caso bem diferente das outras linhas, né? É um caso muito interessante. E a discussão está sobre essa necessidade. É necessário privatizar? Sim, não, porque se privatiza. Existem dois casos de privatização. A privatização por preguiça, que eu vou chamar, e a privatização para acelerar investimento. Eu vou classificar das duas formas. A privatização por preguiça é quando o governo, pura e simplesmente com má vontade, não deseja operar nada, né? E deixa o privado operar, dá para eles. Simples assim. É o caso da linha 5 Lilás. Né? A linha 5 Lilás é um caso onde o metrô foi obrigado a entregar a linha 5 e por nada, assim, o metrô fez o investimento, construiu a linha e os outros vão operar. A empresa privada não faz nada de investimento, ela só opera e faz a manutenção, né? Claro, de uma forma mais barata, né? Muito bom. E tem as privatizações que visam acelerar investimentos. Essas são um pouco mais interessantes, porque nesses contratos de aceleração de investimento, existe em alguns contratos, principalmente os de parceria, uma divisão conjunta de responsabilidades fiscais. Então, eu preciso construir uma linha de metrô nova. E essa linha de metrô ela custa, dá um chute aqui, 20 bilhões de reais, tá? Se eu pegar um empréstimo de 20 bilhões de reais, eu, Estado, pegar um empréstimo de 20 bilhões, eu vou estar super saturado com dívida. E detalhe, essa dívida é normal para qualquer empreendimento, tá? Falar que o Estado está se endividando para construir infraestrutura, assim, depende muito. Tem algumas infraestruturas que são caras e realmente custa caro, né? Então pega 20 bilhões e assim, ela vai se limitar, né? Ela vai poder, de repente, construir só uma linha de cada vez. Quando ela faz uma PPP, uma parceria, ela consegue, de repente, arranjar um parceiro privado. Então, ela divide o custo em dois. Então, privado, pega 10 bilhões, eu pego 10 bilhões, você junta. Aí a gente faz essa linha aqui e você pode ter outro espaço para fazer outra linha ao mesmo tempo. Então, você pega mais 10 bilhões com outro parceiro com mais 10 bilhões e você faz duas linhas ao mesmo tempo. Então, você tem formas de acelerar a construção de infraestrutura, né? Que é uma coisa que a gente precisa muito. Então, esse é um fator que as privatizações contribuem muito. Claro que assim, as coisas não são tão fáceis assim, essa conta ela vai rolar lá na frente. É como se fosse um financiamento de apartamento. Você dá uma entrada gorda e você vai pagando suaves prestações até a sua morte no caixão, né? Ou melhor dizendo, até o término do contrato. Chamado, no caso da linha 6, por exemplo, é um investimento meio a meio, mas a parte do privado que foi investida vai ser paga em suaves prestações de 600 milhões de reais. Não sei se vocês sabem disso, mas se não sabem, fiquem sabendo. São 600 milhões de reais, se não me engano, por ano que a concessionária tem que receber. Muito bom, tá? Tendo dito isso, né? A gente tem um dilema, né? E eu acho que esse é um dos dilemas que eu quero tocar com vocês. Tá, Jean, o transporte... Não sei se vocês já se perguntaram isso, mas olha só, o transporte público, as ferrovias públicas, o metrô e a CPT me dão um prejuízo, não é verdade? Sim, é verdade. Então me diz aí, qual é a fórmula para que as empresas privadas deem lucro? Esse é o X da questão. É uma coisa que as pessoas às vezes não se perguntam. Por que uma empresa é boa e outra é ruim? Aí a gente precisa diferenciar a galera que é burra da galera que pensa um pouco, tá? A galera que é burra,
Porque aí a gente tem que falar a verdade, tá? Se você pensa assim, você é burro, você tem neurônios faltando na cabeça, tá? A gente tá aqui pra te colocar, ativar esses neurônios aí, pra te dar um pouco de consciência. Tem gente que pensa assim, que o público é de esquerda e é comunista e o Estado é ineficiente, o Estado é inchado, tem funcionário cabide de emprego e é coisa do PT e é isso e é ruim, é uma merda, é um lixo. Tem gente que pensa assim, acredite. Tem gente que pensa que só porque é público, é de esquerda, é ruim, é mal, é péssimo, é terrível e dane-se, e Taxade, Lula, Nove Dedos, enfim, Janja, Taxade, enfim. Tem gente que vai pensar assim, então, meu amigo, calma lá, você está infectado pelo fantasma do comunismo, tá? As coisas não funcionam assim, né? Existem, sim, muitos problemas relacionados aos serviços públicos. Existe sim uma elite de funcionários públicos que ganham muito para fazer nada. Existe uma casta de funcionários comissionados que são funcionários que geralmente são parente de sei lá o que do fulano de tal, que ganha muito para fazer nada, enfim, isso existe. E o certo é que esses funcionários sejam eliminados, né? Sejam proibidos de participar. Mas existe ao mesmo tempo funcionário que ganha muito e faz muito, né? E tem funcionário comissionado que trabalha muito bem, tá? Eu conheço um pouco dos dois casos, tá? Então nem toda a regra ali, nem toda exceção é uma regra, tá? Vamos deixar isso claro. Isso é o que o pessoal contra os serviços públicos fala, que não funciona, que é ruim, que é um lixo, que só dá prejuízo, que a gente paga cara a tarifa e no final não entrega um serviço bom e lascou-se. Né? Por outro lado, né, quem é contra a privatização vai alegar principalmente que os serviços eles são prestados de uma maneira bastante precária, né? Existe ali por parte dos trabalhadores um arroxo salarial tremendo, além do fato de uma diminuição de quadro de funcionários que gera, por consequência, péssimos serviços prestados. É sempre bom informar e deixar ressaltado no vídeo. Não é justo imputar a má prestação de serviço de determinadas empresas apenas aos seus funcionários. Tem gente que é muito burra, tem gente que é muito burra. Isso é fato. Em qualquer empresa tem gente burra, né? Mas se você não tem um sistema de gestão de treinamento, investimento, reciclagem, retenção, a coisa fica complicada. E aí vem uma questão importante, né? Porque algumas empresas privadas não vão para frente. Atenção via mobilidade. Olha a dica do Jean aqui, já que vocês veem meus vídeos, então presta atenção para a dica. Salário de mercado para ferrovia é a coisa mais imbecil da face da Terra. Quem pensa isso, pensa pensa com o intestino. Com o intestino grosso, que é onde você tem ali a formação de coliformes fecais. Seguinte, se você tem, vou fazer uma comparação, tá? Uma empresa pública paga R$5.000 para um técnico de manutenção de material rodante, que é trem. A empresa privada vai pagar R$3.500, que é o salário de mercado. O salário de mercado 13.500 pode ser o mesmo salário para técnico de trem, para técnico de ar-condicionado, para técnico de sistema de energia, de data center, enfim, para técnico automotivo. O que acontece? Tá todo mundo equiparado com o mesmo salário. Se de repente uma empresa chama o cara ali, eu te pago 3.600 em vez de 13.500. Esse cara da empresa de ferrovia pula para outra empresa. E qual é o problema da questão da retenção, tá? Atenção, muita atenção agora. Isso é uma coisa que as empresas públicas têm que as privadas não parecem ter. As empresas públicas, elas, não por mérito de serem públicas, atenção, não é mérito deles serem públicos que isso acontece, é mérito de uma herança que foi criada. O funcionário, ele trabalhou na SPR e trabalhou com outro jovem da SPR que cresceu e chegou o pessoal da Santos Jundiaí. Esse cara ensinou o jovem da Santos Jundiaí que cresceu, ensinou o cara da rede ferroviária que cresceu, ensinou o cara da CBTU, que ensinou o cara da CPTM. Então assim, tem um repasse de conhecimento linear. Sai um cara velho, entra um cara novo, mas esse cara novo vai aprendendo com os veteranos, até que esse cara, né, manje. Então existe uma curva de aprendizado que sobe e desce, mas tem uma tendência crescente, né? Ela sobe quando o funcionário fica mais velho, mais experiente, mas ela cai quando esse funcionário muito experiente sai da ferrovia por conta de idade, por exemplo.
Aí esse funcionário novo vai ser treinado e vai melhorar. Quando você privatiza, na maioria das vezes, você tem um rompimento drástico. Você zera totalmente aquela escala de conhecimento. É muito bom falar, conhecimento teórico não é conhecimento prático. Eu posso manjar muito da teoria. Aliás, eu manjo muito da teoria de trens. Mas sabe o que é fogo para mim? Eu, infelizmente, tenho pouca prática. Né? Eu tenho pouca prática. Eu não consigo me colocar no mercado hoje porque me falta prática. Então é uma coisa muito complicada hoje no setor. Tem gente que manja, mas não entra nos lugares. Aliás, tem um monte de coisa. Tenho, como eu falei, sou tecnólogo em transporte e técnico ferroviário. Eu não entro nem nas empresas de mobilidade, nem nas empresas de transporte, porque eu não tenho experiência. Eu tenho conhecimento, mas experiência me lasquei, né? Aí vai ver experiência, o cara é jornalista. Tudo a ver, né? Mais ou menos, enfim. O mesmo se aplica com a ferrovia. Se você não tem experiência, não adianta, né? Vai dar ruim, vai ter um gap ali. Esse gap vai prejudicar. Enfim, voltando ao assunto, existe esse corte, esse enxugamento de gastos por parte das empresas privadas. Então a empresa privada gasta pouco com funcionário, a empresa pública gasta muito. A gente deveria entrar no equilíbrio e num bom senso, né? Do que deveria ser gasto ou não, né? E a gente não pode abusar. Outro problema também, né? Das empresas públicas. As empresas públicas estão muito reféns dos sindicatos. Os sindicatos, na teoria, são organizações que ajudam os trabalhadores a ter um poder de barganha contra a empresa. Agora, se a gente pega o sindicato dos metroviários de São Paulo, que é um sindicato assim, nessa gestão pelo menos, está tendo uma política de a Palestina, a pauta gay, a pauta Black Lives Matter, a pauta do sei lá o que das quantas, enfim. Eu entendo toda a validade dessas causas importantes nos dias de hoje, tá? Mas não é o foco. Aí, de repente, a campanha salarial pela manutenção do Vale Peru. Porra, meu, aí você me quebra as pernas, né, meu? Você já ganhou bem, e ainda fica pedindo Vale Peru. Né? Então, assim, aí fica aquela coisa, né, do trabalhador que rala para ganhar um salário mínimo e do cara que trabalha no monotrilho sentado mexendo no celular pedindo Vale Peru ou vai fazer greve. Então, isso gera isso que deveria atrair a sociedade a favor dos metroviários, acaba afastando a sociedade dos metroviários. Então, assim, é um ponto de se destacar. Estou usando o caso dos metroviários, porque os metroviários é que geralmente fazem mais dessas reivindicações, tá? Os ferroviários nem tanto, eles são mais de boa, né? Pelo menos do que eu convivi com eles, né? Porque eu já trabalhei em empresa pública, né? E é maravilhoso, é muito bom, a estabilidade é uma coisa indescritível. Enfim, tem esse dilema dos custos, né? Dilema de obras, por exemplo. O metrô e as PTM gastam milhões em obras. Por exemplo, essa obra aqui da estação Francisco Morato, deixa eu pegar aqui. Aqui é o Francisco Morato. Pô, gastaram milhões nessa obra, mas foi uma obra muito bem feita, uma obra excelente. Agora, vamos pegar uma obra feita pelo privado, uma melhoria, tem alguma melhoria? Pior que não entregaram nada de novo. Putz. Assim, tem casos e casos. Eu vou citar, se eu fosse citar a estação João Dias é uma parceria comercial. É um caso bem à parte. Mas sei lá, pega as estações da VM, né? Você não tem uma reconstrução de fato. Você tem ali uma modernização, né? O comandante Sampaio vai receber escada rolante. Tem um retrofit ali, mas não é uma coisa assim, de fato robusta, que modernize completamente ali o sistema, a maneira de você usar a estação, né? Então existe ali uma certa economia, né? Com algumas coisas que podem tornar alguns projetos muito medíocres. Isso é um problema, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode também ser tão suntuoso com mega obras, né? A gente tem que achar um equilíbrio entre, né, o custo-benefício, mas focado um pouco mais na qualidade. É que eu penso, né? O passageiro precisa de qualidade. Muito bom, tá? E assim, por que a empresa pública tem prejuízo e a privada não? Aí a gente entra num tema polêmico que é a maneira como essas empresas recebem dinheiro, tá? Pessoal, o jogo entre empresas públicas e concessionárias em São Paulo não é igual. Tá? As empresas não trabalham em pé de igualdade. As empresas privadas, se a gente procurar aqui, divisão, dinheiro, bilhete único, né?
a gente percebe. Tem uma matéria aqui do Planmurb, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Eu gosto bastante do Planmurb. Aqui tem, então, uma média de aportes que as empresas de transporte recebem das concessionárias, do dinheiro do bilhete único. Nesse caso aqui, o bilhete único, né? Assim, tudo que você paga de tarifa, né? Aliás, tarifa é uma coisa à parte, tá? Tudo que você paga de tarifa vai para uma conta centralizadora. Essa conta centralizadora repassa os valores para as empresas. O que seria o ideal? Você transportou tantos passageiros, recebe o seu. Você recebe o seu e é isso, tá tudo certo. Não funciona assim. Não funciona por dois motivos. Primeiro, importante. As empresas privadas, elas não recebem os valores das tarifas diretamente. O que acontece é que elas recebem os valores das tarifas atualmente por passageiro transportado. Então, você pode ser um passageiro comum, você pode ser um passageiro estudante, você pode ser um deficiente, você pode ser um idoso, não importa. Mesmo que você tenha direito à gratuidade legal, o governo vai ter que pagar para a concessionária por você que tem gratuidade legal. Então observe esse ponto, que existe uma remuneração, né, interessante para o privado nesse sentido. Então as cabeças que entram, né, pagam a tarifa. Não somente isso, quem entra na linha vindo de outra linha, quem faz uma integração também é remunerado. Hoje, a integração do sistema sobre trilhos é gratuita. Mas nas empresas privadas, ela não é tão gratuita assim, tá? O governo paga por trás, paga por baixo. Então você não paga, mas o governo paga, né? Que, querendo ou não, é dinheiro de imposto. Então acaba entrando no mesmo balaio. Resultado. Tem esse rateio aqui do bilhete único que acontece da seguinte forma. Vamos pegar aqui, acho que esse gráfico tá melhor, né? Pra gente ver. Muito bom. Que é a quantidade de passageiros transportados e o valor, tá? Então, o bilhete único é da SP Trans. Teoricamente, a SP Trans fica com a maior parte da fatia do bilhete, né? E a gente segue para as outras empresas. Mobilidade, Via 4, Mobilidade 89. Acho que é 89, aqui é 5, Metrô e CPTM. Percebo que existem casos muito estranhos, porque, por exemplo, Via Mobilidade transportou 199 milhões de passageiros, ele recebeu 11%. A Via 4, 166, recebeu 10%. A 5, 143, recebeu 6%. O metrô que transportou 794 milhões, a CPTM que transportou 444 milhões, mais do que todas essas empresas aqui juntas, recebeu 4,5 e 2,5, né? Então, se a gente pegar aqui praticamente, metrô e CPTM, que transportaram juntas mais de 1 bilhão de pessoas, dão quase o valor recebido pela Via Mobilidade. Então, assim, nesse caso aqui, que é o sistema de remuneração com base no rateio do bilhete único, né, existe um contrato de concessão, e o contrato de concessão estabelece prioridade de pagamento para as empresas privadas, de forma a garantir a remuneração das empresas. Isso, em termos de contrato, é muito positivo para as empresas privadas, porque você tem garantia de receita. Isso é importante para o seu modelo de negócio. Por quê? Modelo de negócio, eu entendo o seguinte: eu tenho um custo de operação, um custo de manutenção, que é o chamado de OPEX, né? E você tem, às vezes, um investimento adicional chamado de CAPEX. Tá? São dois termos técnicos importantes nos dias de hoje. O meu valor recebido, ele tem que remunerar operação e tem que amortizar o meu investimento. Tudo isso, né, mais uma taxinha extra, né, que vai dar o meu lucro. E esse lucro vai ser dividido aos meus acionistas. Esse modelo se torna um modelo de negócio, tá? Não é um modelo de mobilidade, é um modelo de negócio. É uma empresa que tem valores. Não há ali o foco de mobilidade pura e simples. Existe sim um setor que cuida disso, mas o foco sempre é o financeiro. Nunca é a necessidade, o social. E as empresas públicas, elas não recebem a totalidade desse valor, que torna elas muito, muito dependentes do Estado, né? Elas ficam extremamente dependentes. Aqui a gente pode ver aqui os valores, ó. A Via Mobilidade recebeu 800 milhões, Via 4, 741, Mobilidade 459, Metrô SPTM 191 e 169 milhões. Então, assim, são valores muito baixos
para empresas receberem, né? O que acontece então? O governo ele necessita realizar uma subvenção econômica ou um aporte, né? Ele precisa fazer um subsídio. O subsídio é o que garante que as empresas como o metrô e CPTM, mesmo fechando no vermelho, mesmo sem dinheiro em caixa, recebam dinheiro do governo para continuar operando. Aí você vai me perguntar, é justo isso? Assim, você prefere não ter metrô ou o subsídio, né? Então, assim, o subsídio ele serve para você manter o metrô operando. Se você não tem como operar o metrô, você destrói a cidade de São Paulo. E tem gente que é contra o subsídio, né? Sei lá, né? O subsídio, ele, querendo ou não, é dinheiro de impostos nossos, né? Mas esse é um ponto que merece uma discussão à parte, né? Enfim. Voltamos aqui ao tópico. Então, as empresas públicas elas acabam recebendo menos e tendo seus sistemas mais pressionados do que as empresas privadas. Existem outros fatores também. As empresas públicas, privadas, quer dizer, elas recebem de acordo com previsões de demanda pré-delimitadas, ou seja, você tem uma previsão de receita. E se essa previsão de receita não for devidamente cumprida, o governo precisa fazer um ressarcimento adicional e pagar para essas empresas. Quanto que essas empresas recebem? Né? Elas não recebem, assim, tirando a Via 4, as empresas geralmente elas não recebem o valor da tarifa pública, né? Elas recebem um valor abaixo, mas por todas as cabeças transportadas. A Via 4 tem um valor diferente, que é um valor que é superior à tarifa para transporte de passageiro exclusivo, com valor um pouco abaixo para transporte de passageiro integrado. Então você tem ali diversas formas de remuneração. Na TIC Trens, por exemplo, vai ser disponibilidade de pessoas que você vai ter rodando ali, então você vai dar uma oferta de lugares, essa oferta de lugares vai acabar gerando um valor, né, para eles poderem ter. Vai ter um aporte também, enfim, uma contraprestação pecuniária, que é uma mensalidade, né, uma mensalidade que eles vão receber. Tem várias formas de você fazer esse processo financeiro. Enfim, as empresas elas acabam então recebendo um pouco mais e tendo essa previsibilidade. Então você corta na carne, ou seja, no pessoal, e tem uma tarifa, uma entrada diferenciada. Isso é perfeito. Você tem a previsão de quanto você ganha, você só ajusta aqui a conta de quanto você vai ter que gastar para operar tudo e voilá, você tem lucro, né? Algumas empresas com esse modelo conseguem operar bem. Via 4. Por que a Via 4 opera bem e dá muito lucro? Porque ela não tem operador. Você não gasta com operador de trem. Você simplifica funções. Você tem o agente de estação, segurança e que sabe operar trem. Então, para que você vai contratar 3 funcionários se você pode fazer tudo com um só? Pai da economia. E detalhe, você faz 3 funções em uma única pessoa que ganha 2 vezes menos ou 3 vezes menos que o topo dessas funções. Então, assim, é perfeito, né? Enfim, esse é um ponto das empresas privadas, né? E aí as empresas que constroem novas linhas. Como eu cheguei a referir, as empresas que constroem novas linhas, por exemplo, a linha Uni ou a TIC Trens, são empresas que elas vão de fato investir, elas vão colocar dinheiro delas lá. Mas isso não significa que elas vão deixar de receber o dinheiro delas de volta. É como se fosse financiar um apartamento. Eu pago uma entrada gorda no começo e financio em suaves prestações ao longo do tempo da concessão. Isso permite que essas empresas se interessem. Ou seja, não existe necessariamente um foco na prestação do serviço social do transporte. Serviço social do transporte é uma necessidade que as pessoas têm de se deslocarem pela cidade. O governo precisa oferecer isso. Se o governo não oferecer isso, o que acontece? A cidade entra em colapso, porque as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem estudar, não conseguem acessar serviço de saúde, não conseguem acessar serviço de lazer, não acessam nada. Até porque mobilidade é dinheiro, né? Ninguém tem carro ou moto para ficar indo para lá e para cá. Eu não tenho carro, não tenho moto, não tenho bike, eu tenho minhas pernas e um cartão do bilhete único, né? Então eu dependo do serviço de mobilidade, né? Do serviço que é ofertado. A gente até poderia falar de serviços paralelos, assim, né? Enfim, mas aí é outro tópico. Enfim, voltando ao centro da discussão. Nas empresas assim, né, que investem, tem um retorno no longo prazo e os modelos de concessão são feitos, modelados para que o privado sempre tenha lucro.
Nenhuma empresa entra num negócio pensando simplesmente em ser eficiente. Ela pensa em ter lucro, em ter resultado. É por isso que elas participam, né? Até porque empresa privada não é sinônimo de empresa de caridade. Vamos pegar um exemplo aqui bem interessante, tá? Primeiro aditivo contratual das linhas 8 e 9 que está chegando aí, vai ter investimento de sinalização ETCS, vai ter a integração da linha 9 na linha 8, com um ramal para Água Branca e um ramal para Barueri. Muito bonito, ótimo, muito legal. A concessionária vai investir? Não, ela não vai investir. Sabe quem vai investir? O Estado. O Estado vai dar dinheiro para ela, né? A expansão da linha 4 e da linha 5. Legal, o que vai fazer? O Estado vai bancar. Então, assim, é muito fácil a gente defender privatização. Privatização é maravilhosa, é linda, é perfeita, é amada e harmoniosa, e eles adoram pegar ali no dinheiro do Estado. A gente entra nesse último tópico, que é a necessidade do papai Estado, a necessidade do governo. Pessoal, vamos falar a verdade, muitas pessoas criticam o Estado, mas não vivem sem eles, sabe? É como se fosse, sei lá, o filho do empresário que mora em Alphaville com mesada do pai de 100 mil reais, sabe? O cara paga de galã, paga de foda, mas na vez tira dele a mesada e vê o que acontece. Não se sustenta. Por que não se sustenta, né? Porque o serviço de transporte, atenção, o serviço de transporte é por excelência deficitário. Não existe no mundo serviço de transporte de massa que seja superavitário apenas com transporte. Se existir um serviço desse tipo, tenha certeza que ele deve ser bem esquisito, tá? Deve ser uma coisa tipo na Índia, que o pessoal vai até no teto do trem, com locomotivas e trens velhos pra caramba, e aí deve lucrar, né? Mas por que não é lucrativo? Atenção, não é lucrativo, primeiro, porque a lógica de tarifação do serviço, ela não pode ser equiparada ao seu custo. Porque se você eleva o custo da tarifa do transporte, você acaba, por consequência, perdendo ali a capilaridade dele. Muito bem, retomando aqui o debate, eu tive que fazer uma interrupção técnica. Enfim. Bom, a questão das privatizações, a gente falou dos investimentos, desse retorno que as empresas têm que ter, né? Mas falando também do serviço social, que é um serviço que ele precisa ser mantido, porque se não há o serviço de transporte sobre trilhos, as empresas, as pessoas, elas acabam se danando. Então, qual a solução de fato, né? A gente pode pensar no melhor dos mundos, né? Assim, claro que é uma utopia. Se privatizarem, né? É que pelo menos você tem uma garantia de que a qualidade do serviço vai ser melhor, né? Porque você privatizar focando simplesmente no lucro e uma remuneração que não seja, e uma remuneração que visa ser menor que a do público, você vai ter por consequência um serviço de menor qualidade. Então, assim, é óbvio, quanto mais você investe, mais você vai ter qualidade. Quanto menos você investe, menos você vai ter qualidade. O outro lado é você tornar o serviço público mais eficiente, renovando quadros e deixando os salários mais justos para as funções, evitando super salários, tendo uma racionalização de cargos comissionados e tudo mais. E claro, acho que assim, é uma coisa que as empresas privadas não conseguem acertar. Elas não conseguem formar ferroviários. E quando eu falo formar ferroviários, são ferroviários que têm 5, 10, 20 anos de firma mesmo, né? É muito difícil, né? A gente tem uma leva de profissionais que já estão diríamos, chegando pouco perto desse patamar já, né? Acho que a partir de 5 anos trabalhando direto com ferrovia, você já consegue ter ali um conhecimento, sim, de confiança mesmo do que é aquilo. E isso tem que se manter, porque se você não forma isso, você torna todo o processo muito, muito ruim para a sociedade. Assim, tem outros aspectos também de transparência, que é menor, se você não tem transparência nos processos, você não tem uma discussão com as pessoas sobre determinados assuntos, enfim. Esse processo ele acaba sendo muito danoso
Mas no final, assim, o que a gente não pode deixar é o seguinte: não pode deixar que o poder público faça farra com o dinheiro do contribuinte, tá? Isso é errado, isso tem que ser combatido. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode deixar que as empresas privadas façam valer a lei da chibata e extraiam do trabalhador o seu lucro que é distribuído aos acionistas. Aliás, diga-se de passagem, os funcionários de alto escalão das empresas privadas ganham muito mais que os funcionários das empresas públicas, tá? Funcionário de CCR aí, de alto escalão, ganha. Assim, se o salário alto na CPTM de gerente, diretor, tá na faixa dos 20, 30 mil reais, na CCR tá na faixa dos 60, 100 mil reais os salários por mês, sem contar as PRs que são generosíssimas. Então, fica aí o alerta, atenção, tá? Bom, o vídeo foi esse. Eu nem sei quanto tempo durou. Durou aqui 45 minutos. Então, assim, falei muito, meu povo. Eu não sei se falei muito. Eu falei muito e não falei tanto quanto eu queria, tá? Eu tô surpreso que durou 45 minutos. Enfim, foi quase um podcast isso aqui. Mas é isso. Esse é o que eu tenho para falar sobre privatização. Eu agradeço a presença de todos aqui. O vídeo vai sair primeiro para membros, né? Mas, enfim, é isso aí. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.